Boa noite, vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Lucas capítulo 17, versos 32, assim diz a palavra do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló. Afinal de contas, somente o médico Lucas, o médico de Macedônia, Dr. Lucas, que afinal de contas incluiu esta pequena observação, incluiu esta pequena história dentro do seu contexto sobre a brevidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele adicionou para ilustrar, na verdade, a sua breve vinda. Está lá incluso e aparece para chamar a atenção sobre o momento da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, exatamente nos dias do próprio Ló. Bom, desde a nossa infância crescemos a saber que, afinal de contas, este era, na verdade, o segundo texto bíblico mais breve da Bíblia, após João capítulo 11, versos 35, que diz o seguinte: Jesus chorou, mas, apesar da sua brevidade, afinal de contas, e cheio de significação por ali, a sua própria maneira direta fala de algo de urgência no final dos tempos, que é uma coisa muitíssimo importante e que é necessário. Vai representar este texto bíblico a convicção da prédica da igreja primitiva sobre, na verdade, a iminência do próprio julgamento divino. Até hoje em dia, na verdade, ainda o Espírito Santo usa este texto bíblico para chamada de atenção. Estamos falando da mulher de Ló, aquela mulher que no abrir e fechar do olho foi transformada numa estátua brilhante de sal, onde na verdade tanto existia amor e carinho, agora se virou como uma estátua brilhante de sal. E essa história nesta noite quer nos fazer lembrar-nos que o pecado, afinal de contas, é semear eventos e automaticamente teremos que colher a tempestade. A mulher de Ló, gente, ela olhou para trás, olhou para o seu mundo. Afinal de contas, o seu corpo já estava fora do perigo. Na verdade, só conforme ela pensava assim que já havia se escapado. E percebe que, afinal de contas, o seu corpo estava fora do perigo, mas o seu coração ainda continuava preso em Sodoma. E ela dizendo o seguinte: Sodoma, eu nunca mais te verei, nem entrarei mais nestas tuas portas, eu deveria te dar um adeus final. Assim sendo, gente, ela se tornou um tipo de indivíduo de mente mundana, de mente carnal. Afinal de contas, essa mulher só apenas buscava seus próprios interesses, jamais se importava, na verdade, com a sua própria alma. A tradição diz claramente que, afinal de contas, os escritos judaicos, exatamente, o nome dela era chamado de Edito ou Irit. Afinal de contas, ela era própria nativa de Sodoma. Este foi o grande motivo que permitiu com que, afinal de contas, ela relutava muito para abandonar aquele lugar, ainda vendo a cidade a ser incendiada. Flávio José, historiador do primeiro século, ele diz claramente que ele escreveu nos seus livros de que ele viu o pilar daquela estátua exatamente nos seus dias. Não somente ele, o próprio Irineu, ele também assevera que, afinal de contas, ainda existia aquela estátua nos seus dias. Lembra-te da mulher de Ló antes de olhar para sua trás. Olha na experiência que Deus fez para contigo. Olha na experiência da própria mulher de Ló antes de você desistir dos seus sonhos, antes de você desistir dos seus planos, antes de você desistir da sua fé. Olha a sua trajetória espiritual. Olha naquilo que aconteceu na sua vida. Pensa naquilo que Deus fez na sua vida antes de olhar para trás, antes de renunciar tudo, antes de tomar uma decisão negativa. Lembra-te da mulher de Ló. Antes de declarar que você já desistiu, antes de declarar uma derrota, lembra daquilo que Deus fez para contigo. Mas lembra da experiência da mulher de Ló. Afinal de contas, gente, nesta noite talvez estou falando para alguém que pretende desistir de tudo. Antes de olhar para trás, lembra a experiência da mulher de Ló.
Deus ama você, não pode jogar fora tudo aquilo que você fez com o seu Deus. Essa é a nossa meditação. Em nome de Jesus, amém.